Terceira sugestão que eu quero apresentar para você: santificar-se, se livrando de tudo o que fere a sua consciência. Eu quero ler com vocês agora o texto de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10. Este texto fala da história de Zaqueu. Diz: Jesus entrou em Jericó, e atravessada a cidade, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Grifa este verso 8 em sua Bíblia. Eu vou lê-lo novamente. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A experiência de Zaqueu, um publicano, um homem rotulado pela sociedade judaica como um pecador, segundo os conceitos morais e culturais de seus dias, nos ensina que quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo, ela tem o desejo profundo de compartilhar as bênçãos materiais e também uma vontade de santificar-se, se livrando de tudo que pode ferir sua consciência. Zaqueu não afirmou no texto ter extorquido dinheiro de outras pessoas, mas sua consciência certamente o acusava de ter extorquido. Possivelmente por saber que os impostos colocados por Roma sobre eles, judeus, eram pesados demais. E Zaqueu era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos. E eles recebiam parte destes impostos. E ele sabia que ele se enriqueceu cobrando destas pessoas valores injustos, pesados demais para eles. E assim ele fez a sua fortuna. E agora, quando ele tem um encontro com Jesus, há uma mudança de vida. Isso é resultado daquele que verdadeiramente nasce de novo. E essa é a afirmação de Jesus. Jesus não tinha exigido nada de Zaqueu. Contudo, ele se prontificou a corrigir isso, assumindo um compromisso com Jesus de devolver 4 vezes mais para aqueles a quem ele julgava ter extorquido. Sua conversão é tão genuína que naquele encontro com Jesus, sem que Jesus dissesse nada a ele, ele percebe que ele era um homem de grandes posses, que estava vestido de roupas das quais o povo não podia ter, que estava calçando sapatos dos quais o povo não podia calçar, que ele tinha uma casa do qual o povo não podia ter. E agora ele olha para Jesus, os seus olhos se abrem quando ele olha para aquelas pessoas ao seu redor. Ele percebe quão injusto era a sua vida. Enquanto ele tinha uma casa maravilhosa, enquanto ele vestia roupas
de luxo, de extrema beleza. As pessoas não tinham o que vestir, não tinham mal o que comer, e aquilo sensibiliza o seu coração, porque agora o Espírito de Deus, o Espírito Santo nos move sempre a dividir nossa vida, o Espírito Santo nos move sempre a compartilhar daquilo que temos. E Zaqueu então diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. Sem que Jesus pedisse, ele fez exatamente o que Jesus havia falado para aquele jovem rico: vem e me segue, dê sua riqueza aos pobres. E agora é o que Zaqueu está fazendo. Jesus não precisou pedir, porque o Espírito de Deus tocou nele, ele nasceu de novo, e Jesus reconhece isso e diz: hoje chegou a salvação nesta casa. E então ele ainda diz: Senhor, se porventura eu extorqui de alguém, ele não está dizendo que extorquiu, mas ele se sente possivelmente dessa forma, porque ele sabia que cobrava altos impostos, que havia se enriquecido dessa forma, de uma forma injusta, enquanto pessoas sofriam, enquanto pessoas não tinham comida em suas panelas, enquanto pessoas não tinham uma casa como a dele. Então ele diz: eu vou restituir 4 vezes mais a essas pessoas. Que coisa maravilhosa! Isso é conversão genuína. Nós não temos mais visto isso em nossos dias. Me desculpa dizer isso. As pessoas se convertem e continuam fazendo maldade às outras. As pessoas não se compadecem do outro. As pessoas não olham para o outro e vê no outro continuidade de si mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo é continuidade de você mesmo. As pessoas não se veem responsáveis pelo outro, não tem a disposição de dividir o seu pão, as bênçãos que Deus lhe dá. Cada um continua vivendo na sua individualidade, cada um continua tentando erguer o seu próprio nome, cada um continua tentando conquistar este mundo e acha que Jesus faz parte disso. Zaqueu teve uma conversão verdadeira e genuína, e Jesus reconhece isso. Assim como Zaqueu, eu e você precisamos nos santificar. Ao ter um encontro com Deus, Zaqueu desejou profundamente se livrar de tudo que podia ferir agora a sua consciência, e é por isso que ele quer corrigir os seus erros, dividindo a sua riqueza, recompensando aqueles a qual ele havia extorquido, ainda que a lei lhe pudesse ser favorável, mas ela era injusta, imoral, indecente, e nós temos visto isso acontecer em nossos dias. Podemos dizer que Zaqueu reconheceu que o seu enriquecimento não foi construído sob os alicerces da justiça. Ele desejou então se livrar desse dinheiro sujo, ilícito, imoral, embora legal, porque isso o impedia de desfrutar da nova vida que estava jorrando dentro dele. E assim como Zaqueu, eu e você precisamos nos santificar. Precisamos administrar corretamente a santificação que Jesus Cristo operou em nós, por meio de seu sangue na cruz. Precisamos nos manter santos, uma vez que Cristo nos santificou. Por isso, é importante nos livrarmos de tudo que pode vir a ferir nossa consciência, e de tudo que possa ser usado por terceiros, para nos acusar diante dos homens. Portanto, eu quero trazer a você algumas coisas que talvez você precise fazer, para que a sua consciência não tenha mais do que te acusar, e para que terceiros não tenham mais do que te acusar, assim como Zaqueu tomou uma atitude real e concreta, de dividir a sua riqueza, de restituir aqueles a quem ele havia extorquido em sua consciência. Você também precisa fazer isso, e eu vou dar aqui algumas sugestões. Talvez essas te ajudem, mas talvez o Espírito Santo esteja falando para você outras áreas da sua vida.
Mas fica aqui algumas sugestões. Doe, de doar, o que você não usa mais, ou aquilo que não tem utilidade a você. Sabe aquelas roupas que você não usa, que está 1 ano no seu armário, 2 anos, aqueles sapatos que você não usa, que já está 1 ano lá no seu armário, ou 2 anos, aqueles utensílios domésticos que você não usa, que está 1 ano, 2 anos, que você fica guardando para a eternidade. Doe. Você não usa. Há muitas pessoas que estariam usando se você doasse. Ela pode ser útil para outras pessoas que não têm o dinheiro para comprar um bom sapato, que não têm dinheiro para comprar uma boa roupa, que não têm dinheiro para comprar um bom utensílio doméstico, elétrico. Se você não está usando, doe para alguém. Não seja egoísta, não fique guardando coisas, porque elas não vão para a eternidade com você. Não guarde os seus sapatos ou as suas boas roupas, enquanto outros não têm o que vestir ou calçar. Doe. Devolva o que você pegou emprestado, pois se apossar do que não é seu, é roubo, e não importa o valor daquilo que você pegou emprestado. Pode ser um tupperware, uma vasilha de vidro, um livro, dinheiro, mas não é seu, você pegou emprestado. Não se aposse do que não é seu, isso é roubo. Devolva, para que a sua consciência possa ser encontrada limpa, para que aquela pessoa de quem você tomou emprestado não tenha do que te acusar. Restitua, caso você tenha perdido aquilo que você pegou emprestado, caso você tenha quebrado aquilo do qual você pegou emprestado, restitua. E se já faz muito tempo que você pegou emprestado, restitua e apresente algum gesto de gratidão junto. Você vai devolver aquela tapoeira que já está 2 anos com você, faz ali um doce, coloca ali, entregue com doce a essa pessoa e peça perdão por ter ficado tanto tempo com um bem que era dela, que não te pertence. Restitua. Perdoe aquele que te ofendeu. Não fique alisando a amargura, não alimente no seu coração a amargura, não deixe isso crescer em você e se transformar daqui a pouco em ódio, em algo que impede você de sentar na mesma mesa com o seu irmão, com a sua irmã, seja um irmão em Cristo, seja um irmão de sangue. Perdoe, seja quem for, que possa ter te ofendido. Convida para sentar na sua mesa esta pessoa. Você precisa reconciliar. A palavra de Deus diz assim que nós não podemos levar uma oferta ao Senhor sem antes nos reconciliarmos. Peça perdão para aquele a quem você ofendeu. Se por alguma razão, quem sabe no seu momento de ira, ou porque falaram coisas para você e você, por alguma razão, empurrou alguém para distante de você, por alguma razão você criou um muro para que essa pessoa não pudesse se aproximar de você, perdoe essa pessoa e peça perdão por ter feito isso. Traga essa pessoa para perto, que ninguém tenha nada do que te acusar. Você precisa ser irrepreensível. A Bíblia diz isso, precisamos ser irrepreensível. Irrepreensível não significa que você não erre. Eu erro, todos nós erramos, eu sou pecador, eu estou aqui falando para você, sou pecador. Mas viver de forma irrepreensível é você perceber que quando você erra, você vai lá e constrói novamente o caminho que foi quebrado,
a ponte que caiu. Então você pede perdão e conserta tudo. Então ninguém tem do que te acusar, porque você consertou aquela situação. Se é necessário perdoar, você perdoa, para que a ponte possa estar novamente aberta, para que a pessoa possa se aproximar de você. E assim você vai vivendo irrepreensivamente. A cada ato que o Espírito Santo mostrar que você falhou, que você errou, vai e corrige. Que não haja nada em sua consciência para te acusar, que não haja nada que alguém possa apontar o dedo para você. Corrija as áreas da sua vida que estão em discordância também com os ensinos bíblicos. Se você está vivendo amaziado ou amaziada, vá até um cartório agora, neste começo de ano, e oficialize a sua união conjugal. Corrija isso na sua vida. Se você está vivendo em adultério, ponha fim a essa situação pecaminosa e santifique o seu casamento. Se você está em conflito com seus filhos, chame-os para conversar, abrace-os, chore com eles, se for necessário. Se você está vivendo em conflito com alguém da sua liderança, no seu ministério, ou mesmo com o seu pastor, ou com o seu chefe na sua empresa, ou com qualquer outra autoridade. Tem cristãos que estão com conflito aí com Lula, outros estão com conflito com Bolsonaro. Acerta isso na sua vida. Talvez com o presidente Lula e Bolsonaro você não tenha a oportunidade de sentar-se com eles, mas ore a Deus, peça perdão e ore por aqueles que foram colocados como autoridade sobre a nação, é o que a Bíblia nos diz. Agora, se você tem um problema com o seu líder de ministério da sua igreja, se você tem um problema com o seu pastor, vá até eles. Se você tem um problema, vá até eles. E corrige-se. E peça perdão se for necessário, porque eles são autoridades sobre a sua vida. A Bíblia diz que você deve ser submisso aos seus pastores, submisso às autoridades que Deus delega sobre a sua vida. Elas são delegadas por Deus. Vá conversar com eles, que não haja nada para acusar a sua consciência, que não haja nada que ninguém possa apontar para você. Lembre-se que um dia você estará frente a frente com Deus, que você possa chegar lá com a sua vida passada limpa, irrepreensível. Comece 2023 se santificando, se livre de tudo que possa ser usado para te acusar, que torne o seu testemunho uma ofensa para Jesus. Se liberte de tudo que possa ser usado por outros para ferir sua consciência. Resolva o que tem que ser resolvido. Não deixe nada pendente. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: hoje entrou salvação nesta vida.